Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico e nesse vídeo de hoje vou estar analisando as principais criptomoedas do mercado e falando sobre uma possível correção que está se iniciando no mercado. Primeiramente, se você ainda não é inscrito aqui no canal Criptográfico, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixa o like para dar aquela força. Se você tem alguma dúvida, quer que eu analise alguma moeda, deixa aí nos comentários que eu vou responder todos os comentários. Eu ainda estou respondendo os comentários dos últimos dias, deu mais de 200 comentários aí nos últimos dias, então eu estou tentando responder todo mundo, mas eu vou responder todo mundo aí nos comentários dos vídeos, beleza? Bem, então vamos lá, vamos aí falar da situação do Bitcoin, começar aqui pelo principal, mais importante do mercado, né? Pessoal, o Bitcoin segue em uma situação complicada, tá? Porque, galera, como eu já vinha falando aqui para vocês nos últimos dias, o Bitcoin tem uma resistência muito forte para continuar subindo, né? Graficamente, quando a gente olha aqui o Bitcoin, a gente pode ver aí que ele rompeu uma cunha descendente, que é um padrão altista, ela projetaria o Bitcoin lá nos 34 mil dólares. Só que, como eu já mencionei, pessoal, embora o alvo da cunha seja ali na região dos 34 mil dólares, a gente tem uma resistência que não deixou o Bitcoin cair durante todo o ano de 2021, aliás, desculpem. Naquele momento, essa região dos 30 mil dólares foi um suporte extremamente forte para o Bitcoin. Ele não conseguia passar abaixo dessa região por muito tempo durante todo o ano de 2021, e se ela foi suporte, ela tende a se tornar resistência, tá? Então, por isso que eu acho que essa operação dessa cunha aqui, ela não é tão simples, tá? Tem uma resistência muito forte no caminho. A gente viu aqui que na semana passada, pessoal, ontem, no domingo, o Bitcoin, embora ele tenha fechado ali o semanal em um ponto que a gente pode dizer que é bem perto da resistência, ele não conseguiu passar, tá? Se ele não conseguiu passar, meus amigos, aí é complicado, né? Quando o mercado ele não consegue fechar acima de uma resistência, isso pode ser interpretado como sinal de fraqueza. Não que ele não possa romper essa resistência nas próximas semanas, mas se ele chegou e deixou uma sombra, quer dizer que ele encontrou força vendedora aqui, tá? E como eu disse, a gente sabe que essa região aqui é uma região forte, né? Uma região que nunca foi fácil para o Bitcoin passar, uma região psicologicamente muito forte. E lembrando, pessoal, o Bitcoin aqui a 30 mil dólares, como ele está agora, ele está no mesmo patamar em que ele estava quando as taxas de juros eram zero em 2021 e também no início de 2020, tá? Então, no final de 2020, me desculpe. Então, assim, é algo que, do ponto de vista lógico, não faz nenhum sentido, tá? A chance de correção aqui, na minha visão, é grande, ainda mais porque, além de o Bitcoin estar em uma resistência, as bolsas americanas que subiram forte aí durante todo o início de 2023, elas agora parecem ter iniciado uma correção, tá? Semana passada foi uma das piores semanas desde março aí para o SP500, para as bolsas americanas, e hoje o mercado já começou a semana mal, né? Já começou a semana aí tendo uma correção, bolsas americanas aí parecem estar corrigindo, tá? Parece não, já começou a corrigir, a gente tem que lembrar que o mercado subiu aí praticamente por 6 meses direto, tá? Quando o mercado vai muito para um lado, pessoal, você deve desconfiar e se preparar, porque ele pode começar a ir para um outro, tá? Da mesma forma, né, que ali em 2022 o mercado caiu muito, a gente viu isso aqui no Bitcoin, nas criptomoedas, e depois que o mercado cai muito, é normal a gente ver o mercado corrigindo para o outro lado. Quando ele sobe muito também, ele pode cair, tá? Se ele caiu o ano inteiro ali de 2022, na maior parte do tempo, é normal o mercado fazer um movimento para cima, tá? Isso chama correção. Da mesma forma que o mercado que está subindo durante todo o primeiro semestre de 2023, sem fazer grandes correções, ele também está numa situação difícil e a chance dele acabar corrigindo e forte é grande, ainda mais porque a tendência principal é de baixa, uma vez que as taxas de juros estão no maior nível dos últimos 15 anos. Tem muito tempo que o mercado não convive com juros real positivo, tá? Isso é muito ruim para ativos de risco como Bitcoin e criptomoedas, porque isso atrai pessoas a investirem ali nos títulos do governo americano, tá? Por quê? Porque é mais seguro, né? Talvez até do governo brasileiro, porque você tem a chance, pelo menos os grandes investidores, de comprar um título mais barato, porque quando os juros sobem, os títulos geralmente se desvalorizam, então eles compram um título mais barato e como já está perto aí, né, vamos dizer assim, se o ciclo de aperto monetário já está chegando ao fim, isso pode fazer com que os investidores comprem esse título, além de tentar ganhar os juros altos, eles também vão tentar pegar a valorização desses títulos que vai ocorrer à medida que os governos forem abaixando as taxas de juros, tá? Então, por isso que o Bitcoin, na minha visão, nesse momento, não parece ser um ativo extremamente interessante. As criptomoedas em geral,
uma vez que tem muito mais coisa aí mais interessante nesse momento. Tanto é que a gente não está tendo aí um grande influxo de capital para o mercado de criptomoedas, tá? E bolsas americanas, pessoal, também não posso deixar de dar uma olhada, tá? Lembrando, hoje a gente não teve nenhum evento extremamente importante aí para os mercados, tá? Hoje foi um dia relativamente calmo aí, mas eu vejo aqui no gráfico do SP500, pessoal, eu sei que não é muito correto analisar gráfico do SP500, porque aqui tem várias empresas, né? Vários tipos de empresas, diferentes setores, mas quando a gente olha aqui, eu vejo aqui ele formando aí um possível ombro, cabeça, ombro e talvez já até tendo rompido para baixo, tá? E se a gente projetar aqui para baixo esse ombro, cabeça, ombro, que é um padrão que normalmente reverte uma tendência, ele marca o início de um movimento de queda, o alvo seria lá na região dos 4.250 pontos, tá? Agora o SP500 está em 4.328, ou seja, tem espaço para ele corrigir mais, né? Isso sem contar os outros indicadores aí, que na semana passada a gente tinha indicadores de sentimento das bolsas americanas mostrando ganância extrema, né? Quando o mercado está ganancioso, você deve vender, tá? As pessoas não estão agindo racionalmente e qualquer motivo que aparecer pode ser suficiente para desencadear uma correção, fazer as pessoas botarem dinheiro no bolso. E geralmente o Bitcoin e as criptomoedas acompanham o SP500 porque o SP500 ele é um índice que engloba ações das 500 maiores empresas listadas em bolsas nos Estados Unidos, que são ativos de alto risco, e as criptomoedas geralmente acompanham esses ativos de alto risco, tá? Outra coisa que a gente não pode deixar de olhar, pessoal, que as criptomoedas têm um comportamento inversamente proporcional a ele, é o famoso DXY, tá? Se a gente olhar aqui, na semana passada ele começou aí a fazer um movimento de alta, ele vinha nas últimas 3 semanas, nas últimas 4 semanas aí caindo, mas na semana passada ele parece ter iniciado um movimento de alta, e isso é sinal de que o dólar está se fortalecendo. O dólar ele tem um comportamento inversamente proporcional com ativos de risco, como Bitcoin e criptomoedas. Quando o dólar se valoriza, o Bitcoin, criptomoedas, ações, até mesmo de empresas americanas, moedas emergentes, como é o caso do real, tendem a se desvalorizar, tá? E a gente consegue até ver esse tipo de coisa aqui, não essa semana, mas a gente vê, por exemplo, na semana passada não, né? O real ele tá muito forte, mas em geral a gente vê aqui o dólar se fortalecendo e o comportamento ele tende a ser inversamente proporcional, tá? E juros mais altos nos Estados Unidos, a economia dos Estados Unidos crescendo mais do que o resto do mundo, como a gente tem agora, tende a fortalecer o dólar, tá? Tainan, por que você tá falando aí de economia do resto do mundo mais forte, é mais fraca do que a economia americana? É simples, pessoal. A economia americana ela vem mostrando sinais ainda de que está resiliente, o mercado de trabalho segue apertado, a inflação está caindo, mas bem devagar, enquanto que a economia, por exemplo, da China, ela está dando vários sinais de fraquezas. A economia da Europa já está dando sinais aí de recessão, tá? E com a inflação muito alta, com as taxas de juros subindo. Então, quando o mundo olha para todos os outros países desenvolvidos e está tudo ali, né, ou pelo menos as maiores economias, todos ali à beira de uma recessão, um momento difícil, e olha para os Estados Unidos, a economia dele está forte, o dinheiro tende a ir para os Estados Unidos, onde a economia está forte, tá? Até mesmo o capital de risco, porque as ações das empresas americanas, elas tendem a ser mais seguras se a economia americana está gerando maior lucro para as empresas que operam lá, e isso atrai dinheiro para lá, isso tende a fortalecer o dólar, o que acaba desestimulando ativos de risco como o Bitcoin e moedas emergentes, como é o caso do real aqui no Brasil, tá? E em termos de macro, pessoal, é importante lembrar que amanhã o jogo começa, tá? Hoje a gente não teve nenhum dado macroeconômico importante sendo divulgado, tá? Porém, amanhã, a partir das 9 da manhã, vem uma bateria de dados. A gente começa às 9 horas da manhã com licenças da construção civil. É um dado importante, o setor da construção civil, ele mostra aí o quão forte está a economia dos Estados Unidos. O setor da construção civil é um setor extremamente intensivo em mão de obra, tá? Às 9h30 a gente vai ter núcleo de pedidos de bens duráveis, dado importante. Às 11 horas da manhã, um dado que para mim deve ser um dos mais importantes de amanhã, que é a confiança do consumidor relativa ao mês de junho, tá? Por que é relevante, Tainan? Porque pelo seguinte, pessoal, confiança do consumidor mostra o quanto as pessoas estão confiantes em consumir mais, tá? Em comprar coisas, o que movimenta a economia, o que gera também inflação. O último dado de confiança do consumidor, ele veio aí mais forte do que o mercado estava esperando, tá? A projeção para amanhã é 103,7, então
o mercado deve ficar de olho. E às 11 horas da manhã também vamos ter vendas de casas novas relativas ao mês de maio, dado importante, mas desses dados de amanhã, pessoal, o mais importante na minha visão é a confiança do consumidor, até porque ele é mais recente, tá? A gente vê aqui o núcleo de pedidos de bens duráveis mensal que vai vir amanhã é relativo ao mês de maio, tá? Então vai estar mostrando o passado, ele não mostra o que aconteceu esse mês. O de venda de casas novas também é relativo ao mês de maio, então é um dado aí já bem atrasado, ele não traz nada de muito novo, né? Já o dado de confiança do consumidor de junho, é desse mês. Esse dado é importante, esse dado é recente e é um dado que mostra a propensão das pessoas a consumir, tá? Essa semana, como eu já disse, pessoal, é uma semana bem recheada de dados, tá? Quarta-feira temos fala do Jerome Powell às 10h30 da manhã. Quinta-feira temos discurso do Jerome Powell. Temos PIB, revisão do PIB trimestral dos Estados Unidos, pedidos iniciais de seguro-desemprego, tá? Vendas pendentes de moradia. E na sexta-feira é o dado mais importante da semana, que é o núcleo do índice de preços PCI, que é o dado de inflação que o Fed olha para tomar suas decisões. Lembrando, o último veio acima do esperado, tá? Isso aí é uma das coisas que fez com que o Fed, na última reunião aí, mostrasse algo que ninguém estava esperando, que era subir os juros além do esperado. Então o mercado estava esperando mais uma alta de 0,25 em julho e eles trouxeram uma surpresa e falaram que provavelmente vai ter mais 2 altas esse ano, tá? Isso aí o mercado não esperava, foi um susto. O mercado, é óbvio, ele nos últimos dias não está reagindo tanto, mas uma hora isso pesa, viu, pessoal? Imagine que você vai colocando mais peso nas costas de de uma pessoa que está carregando peso, né? Chega uma hora que ela não aguenta, tá? Ela pode resistir, mas quando vai colocando mais peso, uma hora ela não aguenta e ela acaba caindo no chão, desaba, infelizmente, né? É uma analogia, pessoal, não sei, acho que eu devia colocar um caminhão, alguma coisa assim, tá? Mas é uma analogia para mostrar para vocês que o mercado ele tá parecendo forte nos últimos dias, mas tá vindo muita notícia ruim, tá vindo muita coisa que em alguma hora pode pesar no mercado, tá? Principalmente o mercado que já subiu o ano de 2023, praticamente a metade do ano todo, o primeiro semestre todo, tá? Então o mercado tá assim numa situação bem difícil, tá? Enfim, não posso deixar de falar também da criptomoeda Ethereum, tá, pessoal? A Ethereum, assim como o Bitcoin, eu vejo ela formando aqui no gráfico semanal uma possível cunha ascendente, que é um padrão baixista, tá? Se a gente olhar onde que essa cunha projeta a Ethereum aí para os próximos meses ou semana, eu diria que lá na região dos $400, se for rompida para baixo. Atenção, se for rompida para baixo. Muita gente não consegue entender esse se, né? Eles acham que é previsão, mas não é previsão, tá? Se for rompida, ainda não foi rompido, tá? Para a cunha ser confirmada, ela precisa ser rompida. E voltando aqui nos tempos gráficos menores, pessoal, a gente vê que a Ethereum tá mais fraca do que o Bitcoin, tá? Hoje o Bitcoin não tá caindo nem 1%, a Ethereum tá caindo quase 2,5%, tá? E aqui nos tempos gráficos menores, eu ainda consigo ver um ombro, cabeça a ombro ali, rompido para baixo, tá? É óbvio que a Ethereum resistiu, mas mais por causa do Bitcoin do que por causa dela mesma, tá? Quando a gente olha aqui esse ombro, cabeça a ombro, tenta ver para onde ele está projetando a Ethereum, a gente consegue ver alvo lá na região dos $1.500, tá? Então a Ethereum tá correndo risco aí de ir lá na região dos $1.500 nos próximos dias. É difícil saber exatamente que dia, tá? Eu acredito que vai depender de uma correção do Bitcoin. Não sei se o Bitcoin vai de fato corrigir, mas como eu disse, pessoal, o mercado tá recebendo um monte de notícias ruins nas costas e ainda não corrigiu, tá? Todo ano de 2023, início do ano de 2023, o mercado ele tá sempre sendo surpreendido por notícias ruins, tá? Até mês passado, até maio, o mercado achava que o Fed, Banco Central dos Estados Unidos, iria começar a cortar juros em junho, tá? Nesse mês de junho. Não aconteceu. Pelo contrário, os juros vão subir mais 2 meses ainda pela frente, tá? Não sabemos ao certo quais meses, mas vai ter mais 2 altas de juros esse ano, pelo menos é o que ficou claro no gráfico de pontos do Fed. E o mercado está carregando isso tudo, está tentando ser forte, mas pode ser que uma hora ele não aguente. Tá difícil saber o dia, mas a notícia ruim ela tá pesando muito no mercado e o mercado está indo contra. E aquela história, pessoal, com fundamentos macroeconômicos não se brinca, a gente viu o que aconteceu ali em 2022. Os mercados ficaram o ano inteiro caindo por causa de macroeconomia, tá? Outra criptomoeda que a gente não pode deixar de comentar é a BNB, pessoal, token de governança da corretora Binance, que vem sofrendo aí muito com ações reguladoras lá dos Estados Unidos. BNB rompeu para baixo um topo duplo com alvo ali na região dos $200 e deve buscar esse valor nos próximos dias, tá? Outra criptomoeda que também não podemos deixar de comentar é a XRP, pessoal. A XRP é querida de uns, odiada por outros, né, no mercado. Enfim,
XRP bateu aquele alvo lá nos últimos dias e tá difícil ver um padrão gráfico muito claro aqui na XRP, tá? A XRP tá com um gráfico bem embolado. Eu não consigo ver um padrão muito claro aqui, tá? Mas fato é, pessoal, aquela tendência de alta que ela tinha iniciado a partir de maio, ela foi rompida para baixo, tá? Ela parece ter rompido aquela linha de tendência de alta, embora não fosse uma linha de tendência de alta muito sólida, a tendência de alta foi perdida, tá? E caso ela perca a região ali dos 45 centavos de dólar, ela vai estar formando um outro pivô de baixa e rompendo esse pivô de baixa para baixo. Aí o alvo da XRP seria a projeção desse pivô, que no caso, sendo bem conservador aqui, né, não pegando aquela sombra ali do que ocorreu no dia 22 de junho, o alvo seria ali na região dos 41 centavos de dólar, tá? Bem, outra moeda que a gente não pode deixar de comentar é a ADA Cardano, que é uma moeda aí também que muita gente gosta, outros não gostam, né? Graficamente, pessoal, eu vejo aqui a Cardano em uma tendência de baixa, tá? O gráfico da Cardano é um gráfico que, na verdade, está bem difícil, né? Porque ela já, topo duplo aqui, é meio complicado, tá? Eu, particularmente, vejo aqui a Cardano tendo rompido para baixo uma possível cunha, tá? Uma cunha ascendente, que é o padrão que o Bitcoin e a Ethereum estão formando, porém, o Bitcoin e a Ethereum, eles não romperam para baixo essa cunha ascendente, tá? Já a Cardano, infelizmente, rompeu, e se a gente fizer uma projeção dessa cunha ascendente para baixo, a partir do ponto de rompimento, a gente teria alvo para Cardano lá na região dos 18 centavos de dólar para as próximas semanas. Lembrando que eu estou analisando um gráfico semanal, uma vez que o gráfico diário da Cardano, ele não dá muitas dicas claras, pelo menos na minha visão. Se vocês estiverem enxergando algo além disso, nesse gráfico, comentem comigo aí, tá? Comentem, deixem aí nos comentários, mas eu particularmente não estou conseguindo ver nada de muito diferente aqui, tá? Outra moeda que a gente não pode deixar de comentar é a Solana, que é uma moeda aí que muita gente também gosta e alguns não, né? Graficamente, no curto prazo, ela rompeu para baixo um topo duplo, iniciou o rompimento, ainda não fez pullback, mas o alvo desse topo duplo está lá na região dos 10 dólares, tá? Solana pode buscar nas próximas semanas a região dos 10 dólares e para os próximos meses a gente tem que lembrar que a Solana tem um gigantesco ombro, cabeça ombro, com alvo lá na região dos 2 dólares, tá? Então essa é a visão gráfica aí para a Solana. E pessoal, hoje a Solana está bem mais fraca até mesmo do que a Ethereum, né? A gente vê o Bitcoin aí corrigindo menos de 1%, Ethereum 2% e a Solana 4,5%, pessoal. Isso mostra que ela está bem mais fraca do que o resto. Atualmente, infelizmente, é o que dá para ver, tá? Outra moeda aí também que a gente não pode deixar de falar é a Matic, pessoal. A Matic perdeu muita posição no CoinMarketCap nos últimos tempos, tá? Matic, por enquanto, não tem um padrão muito claro no gráfico, uma vez que a queda que ela teve foi muito brutal ali, né? Mas se ela perder ali a região dos 50 centavos de dólar, vai romper para baixo um pivô de baixo. No caso aqui, esse pivô já foi invalidado por causa da alta desses dias que aconteceu, não porque a Matic está forte, tá? Mas porque o Bitcoin acabou puxando a maioria das criptomoedas com essa alta, mas a gente consegue ver aqui na Matic uma possível bandeira de baixa que, se rompida para baixo, ela vai estar projetando a Matic. Vamos ver aqui onde ela vai estar projetando a Matic. Vamos ver aqui. Vai estar projetando a Matic lá na região de aproximadamente... Nossa, 36 centavos de dólar, meu Deus. Enfim, a Matic não tem projeções muito legais aí se romper essa bandeira de baixo. Lembrando que ainda não foi rompida, teria que passar ali abaixo dos 60 centavos de dólar, tá? E lembrando, pessoal, esse alvo dessa bandeira, ele coincide muito com uma região de suporte importante na Matic, que é a região ali dos 35 centavos de dólar, que já foi resistência lá em 2021, né, durante março de 2021, e foi suporte ali durante junho de 2022, um ano atrás, tá? Então, a Matic está ameaçando ir buscar essa região, beleza? Bem, pessoal, por esse vídeo de hoje é isso. Desejo a vocês aí um excelente final de segunda-feira, uma excelente semana e bons negócios. Se tiverem dúvidas, deixem aí nos comentários. Até mais, tchau!